Você sabe quais são os documentos que o INSS não deve negar a verificação? Nesse vídeo eu vou te deixar dicas essenciais para que o perito não ignore os seus documentos e a gente possa dessa forma garantir mais facilmente o seu benefício. E antes mesmo de eu te falar as 3 dicas essenciais e ainda te falar a dica bônus no final do vídeo, eu gostaria de perguntar a vocês saberiam, se pudesse escolher apenas um dos dois, qual é o mais essencial de apresentação? Atestado médico ou um laudo médico? Deixe o seu comentário antes de eu te falar. Enquanto você escreve o seu comentário, já vou pedir a contribuição de vocês. Pessoal, siga o canal se você não é inscrito para não perder esse vídeo e outros também que dão dicas essenciais sobre aposentadoria e benefícios do INSS. E não se esqueça de compartilhar para que a gente alcance sempre mais e mais pessoas. Já comentou, já deixou o seu joinha para contribuir com o canal? Perfeito, então vamos analisar a partir de agora quais dos dois são mais essenciais para garantir o seu benefício. Entre os dois, o mais essencial, sem sombra de dúvidas, é um laudo médico, se fosse para escolher entre os dois apenas para apresentação. Tá? De forma detalhada e objetiva, ele demonstra, ou pelo menos deveria, né, se for daquela forma a qual eu já ensinei para vocês, e vou falar novamente. Então, se você nunca viu quais são os requisitos para ser um laudo médico perfeito, já pausa o vídeo, pega uma caneta e um papel para não perder. Então, os pontos necessários para fins de um laudo médico perfeito é de forma bem simples e objetiva: nome completo e CPF, a sua enfermidade, a sua CID correspondente, a necessidade de tratamento, qual foi o uso de medicamento necessário para fins de tratamento dessa enfermidade, o tempo de afastamento médio e o mais importante, aquele pulo do gato que quem é seguidor do canal sabe que eu já falei para vocês. Tem que constar lá no seu laudo médico, inclusive se esse medicamento que você faz o uso, ele também causa alguma incapacidade para o seu trabalho, que por vezes você tem a incapacidade propriamente dita da evolução daquela enfermidade e em complemento, para fins de melhora do seu quadro clínico, você faz o uso de medicamento que ele também por si só causa algum impedimento de atividade laborativa. Então, se fosse para eu escolher algum dos dois, sem sombra de dúvidas, um laudo médico seria a minha escolha. E aí a gente já entra na primeira dica que eu tenho separada para vocês. Compensa eu apresentar um monte de laudo médico, um monte de atestado médico de forma desorganizada, levar pastas e pastas para fins da perícia médica presencial com aquele intuito de comprovar o seu benefício, a sua enfermidade? De forma alguma, pessoal, porque veja, nesse caso, vai demonstrar para o perito duas coisas. Primeiro, que você está atirando para todo lado, ou seja, está apresentando um laudo médico de uma dor de cabeça, atestado médico referente a uma dengue, um outro documento referente a uma enfermidade do joelho que você também possa ter todos esses problemas de saúde. Mas a gente tem que ter a organização justamente para não passar esse entendimento. Primeiro, que a gente está atirando para todos os lados, e segundo, que a gente não tem de fato uma enfermidade que incapacite a gente para o trabalho das atividades habituais. Tá? Então, ainda que essas afirmações não sejam verdadeiras, essas duas que eu passei para vocês, é a primeira imagem que vai passar para o perito do INSS, o que vai dificultar e muito que ele já olhe os seus outros documentos. E quantos de vocês aqui já não tiveram lá na perícia médica presencial sequer a oportunidade de demonstrar um laudo sequer? Deixa um comentário que eu quero saber a informação aqui de vocês também. Mas é assim, quase unânime de todos os clientes que já vieram ao meu escritório para que eu entrasse com um pedido para eles, que eles não tiveram sequer a oportunidade de apresentar algum documento. Por isso que essa estigma de, primeiro, estar atirando para todos os lados e, segundo, de não ter uma enfermidade efetivamente, tem que já ser extinta de imediato quando você entra na perícia presencial. E por que isso acontece? Porque o perito aí começa a te analisar, pessoal, já desde o momento em que você pisa na sala de perícia presencial. Então, se ele te vê lá com um monte de pastas e vê documentos distintos, seja uma enfermidade no joelho, enfermidade na cabeça, no ombro, e você está com o seu pedido lá relatando que, por exemplo, tem enfermidade na sua coluna, não tem relação todos esses documentos, não tem relação documentos referentes a exame de sangue, raio-x em outra parte do seu corpo, ainda que você tenha sim efetivamente essas enfermidades. Mas novamente, nós temos que retirar já de imediato qualquer possibilidade do perito achar que você é uma das pessoas que não tem a enfermidade efetivamente. Então, primeira dica já essencial que eu já ensinei para vocês: faça a ordem cronológica de seus documentos.
Então, se você tem uma enfermidade no joelho, por exemplo, que está te incapacitando para o trabalho, como que a gente faz? Pegue seu laudo médico, se ele for de forma detalhada, como eu já expliquei para vocês, dê essa análise primeira inicial para verificação se está em conformidade. Apresente desde o início a qual você tomou conhecimento dessa enfermidade. Então, se foi em 2019, aqui como exemplo, pegue 2 laudos ou atestados médicos lá do início, de preferência laudo médico. Os anos seguintes, até o ano atual, você vai pegar de 1 a 2 também, só para comprovar a sua evolução. E aqui, pessoal, não estou falando de documentos complementares. Isso eu vou pedir que você aguarde ainda no vídeo que eu vou explicar para vocês também. Então, ressonância, exame de sangue, raio-x, esses são outra parte, outra dica do vídeo que eu vou passar para vocês. Mas aqui eu quero atestados, dado pelo seu médico que te acompanhe para eu demonstrar a evolução. Então, a cada ano seguinte, 1 a 2 laudos no máximo. E no ano atual, pessoal, vocês vão pegar aquele laudo dos últimos 3 meses, para comprovar efetivamente desde o início, os anos seguintes e o ano atual, com os últimos laudos apresentados. Como que eu faço essa comprovação? Pessoal, deixe em ordem decrescente. Coloque lá de 2024 os últimos 3 laudos e vai apresentando de anos e anos seguintes, para que caso o perito já queira, você tenha essa oportunidade, que a gente sabe que é raro. Deixa um comentário aqui para que outras pessoas que estejam vendo esse vídeo também saibam e entendam que é raro o perito do INSS de fato querer ver seus documentos. Mas a partir do momento em que você tem essa oportunidade, que você pegue um perito que tenha de fato um tratamento humanitário e queira ver pelo menos um documento, se ele vê lá tudo organizadinho, grampeado, em ordem decrescente de 2024, 2023, 2022, assim sucessivamente, ele com certeza vai querer dar uma olhada em outros documentos. Mas é de suma importância que tenha os laudos e atestados atualizados e em ordem decrescente, bem como pela nossa segunda dica. Organizem documentos que de fato sejam relevantes, tá? Se você tem lá ressonância, se você tem lá raio-x ou outros documentos que comprovem a evolução desse tratamento, né? Se lá em 2019 você descobriu, o seu médico deu um laudo, um atestado médico para você, demonstrando a efetiva necessidade de afastamento, ele só conseguiu fazer esse laudo e esse atestado baseado em exames complementares. Então, raio-x, ressonância, exame de sangue e outros exames que você possam ter feito são essenciais. Portanto, é necessário que você também tenha a organização. Se fosse para escolher entre um exame de sangue, sendo que a sua enfermidade é uma enfermidade no joelho, e um raio-x, pessoal, pela lógica, não faz sentido algum apresentar o exame de sangue, ainda que ele tenha apresentado alguma alteração. Por quê? Porque a sua incapacidade está ligada a membros inferiores de ossos ou músculo. Então não faz sentido a gente apresentar um exame de sangue. Então a segunda dica é exatamente essa: retire documentos que não têm relação diretamente para apresentar inequivocadamente que você tem aquele direito. Então a organização de seus atestados da primeira dica, conforme a sua evolução, é essencial, bem como em complemento com o segundo. Ter exames complementares que demonstrem, caso o perito peça: senhora Maria, senhor João, me dê um documento que comprove 2018, esse atestado aqui que seu médico está apresentando. Você já vai ter a sua ressonância, seus documentos, e retire também aqueles que não são essenciais. Então essa organização é tanto importante para vocês fazerem um pedido inicial do seu auxílio-doença, bem como para a apresentação na perícia médica, pois o perito, mesmo que você já tenha anexado isso no sistema, ele não vai olhar os seus laudos no sistema do INSS. Aqui no escritório já é bem comum, todos os nossos clientes, a gente faz essa organização ao colocar no sistema e sempre gostamos de apresentar, de fazer essa análise, principalmente quando o cliente é online, pois a gente atua no Brasil inteiro, vários seguidores do canal, para justamente ele consiga apresentar na perícia presencial. Mas você, caso não tenha contratado um advogado, caso não queira que a gente faça essa evolução para você, obviamente tem que se ater a essas informações. Mas caso queira também, tem os nossos contatos de atendimento na descrição. Pode entrar em contato que será um prazer te atender. E por último e não menos importante, terceira dica: ter tudo em mente organizado. Eu queria muito, pessoal, chegar aqui e falar que é só você ir na perícia presencial e apresentar todos os seus documentos que o médico vai te atender com humanidade,
vai te atender com atenção e vai querer olhar todos os seus documentos. Mas infelizmente esse tratamento não é o usual pelos médicos peritos do INSS. Como eu já disse, só olhar os comentários que com certeza vários aqui já vão ter relatados que sequer tiveram a oportunidade de apresentar um atestado. Então se o seu médico está lá, viu a sua evolução, viu os documentos essenciais, ele te solicitou um documento lá de 2019, lá de 2022 e você não apresentar, sem sombra de dúvidas isso será um impeditivo grande para fins de garantir o seu benefício. Então tenha tudo em mente organizado. Grampeie os seus documentos, não tem problema. O que você não pode é rasurar ou rasgar os documentos. Agora, grampear, colocar um clipe de papel para estar organizado por ano, não tem qualquer impeditivo. Pessoal, com essas dicas não quer dizer que o INSS fica proibido de não olhar, que o perito fica proibido de não olhar. Obviamente que aqui é para dar maiores chances de que você tenha a oportunidade de se apresentar os seus documentos. E caso pegue um perito de qualidade que queira de fato verificar a sua enfermidade, você sem sombra de dúvidas não irá desperdiçar. Combinado? Faça essa organização. Tenha um ótimo dia, uma abençoada semana e aproveite. Veja um outro vídeo como esse.